faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Bom, é um alerta, é um despertar para que nós se conscientize mais da nossa necessidade de alcançar um pouquinho desses ensinamentos do Cristo, que vem com certeza, não por acaso, para que nós amadureça um pouco mais, para que nós reflita um pouco mais nas nossas ações, nas nossas buscas, nos nossos propósitos, de como estamos fazendo para entender esses ensinamentos maravilhosos que Cristo deixou para nós. E assim, nós poder ter no dia de hoje a nossa palestra com bastante atenção, buscando sempre subsídios para nós nos analisar, para nós entender cada vez mais esses ensinamentos maravilhosos. A senhora que vai fazer a nossa palestra hoje, uma pessoa que sempre está na nossa casa, que está sempre trazendo para nós esses ensinamentos, estas reativações, vamos assim dizer, daquilo que é para ser cotidiano para nós, daquilo que é para nós amanhecer e anoitecer, refletindo e buscando sempre esta compreensão maior. E assim, nós podemos dizer que somos privilegiados por estarmos fazendo parte deste grupo, por estar tendo essa oportunidade que a nossa casa oferece, dessa aproximação na época em que estamos vivendo, e nós nos sentir pessoas úteis à sociedade, úteis ao nosso grupo, úteis ao nosso crescimento, com desprendimento, com dedicação, com vontade de cada vez mais buscar esse entendimento. E assim, nós dar continuidade a essa nossa caminhada e fazer com que cada vez mais nós tenha mais vontade, mais consciência para fazer. E assim vamos dar abertura à nossa palestra do dia de hoje, fazendo e atendendo este chamamento que nos é peculiar para a noite de hoje. E vamos dizer assim: obrigado, meu Deus, obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos mentores espirituais da nossa casa. Obrigado aos nossos anjos guardiões que nos propiciam este encontro com segurança, com discernimento, tudo sob os desígnios do Pai Maior, sob a sua proteção, seu amparo, e os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos estar compactuados, juntos, na busca dos mesmos objetivos de aprender e levar a quem quer que possa esta oportunidade de, neste momento, através do pensamento, através do sentimento de cada um de nós, buscando sempre nos fortalecer e levar esse espírito solidário aos nossos irmãos que tanto necessitam neste momento.
por toda esta situação que estamos vivendo. Não tem quem não necessite desta oração, deste bom pensamento, desses bons fluidos, dessas boas energias. E assim, nós dar por aberto o nosso horário de palestra da noite de hoje. Que a sua luz, mestre amado, e os seus esclarecimentos com relação à espiritualidade sejam dos mais profundos e mais úteis para as nossas vidas. E damos assim por aberto a palestra da noite de hoje, em nome do Pai poderoso, do Mestre Jesus e de todos aqueles que fazem parte desse grupo. Obrigado mais uma vez, e que assim seja. E assim deixo a palavra com a senhora palestrante. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos. Que nos sintamos em nossos lares, todos nós acolhidos, todos nós amparados pelas bênçãos de Jesus, porque nesses dias que nós estamos vivendo, com tantas coisas difíceis que vemos os nossos irmãos passarem, nós também fizemos dos nossos lares a casa espírita, o centro espírita. Fizemos dos nossos lares um posto de luz, fazendo assim com que as trevas que estavam se regozijando, porque as casas fecharam, e nós transformamos, nós multiplicamos as casas espíritas, levando o espiritismo também para a nossa família, sendo que algumas vezes não participam, mas eles percebem e veem toda essa movimentação. Então, somos gratos a Deus por esta misericórdia de nos conceder uma tecnologia que nos irmana, mesmo à distância, que possamos estar de forma visível, mas conectados por fios invisíveis, para que venhamos assim a estarmos juntos e superarmos com mais coragem e mais entendimento as adversidades do dia. Agradecemos também a Casa Abençoada, Luz Eterna, que na noite de hoje nos acolhe sobre o seu teto abençoado, para que juntos possamos também irmanar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e fazer com que possam varrer a distâncias infinitas este sentimento de amor, de apaziguamento, em nome de Deus. Agradeço a todos vocês que estão neste momento emprestando os seus ouvidos e os seus corações, para que juntos possamos nos sentir mais fortes e mais perseverantes nos nossos ideais, de fazer com que vejamos esta luz brilhar mais forte, buscando sintonia com a luz que façamos brilhar em nós mesmos. Então, estes são os nossos propósitos para a noite de hoje, e que tenhamos esses breves minutos que se escoam tão rapidamente, que tenhamos as nossas mentes e os nossos corações voltados para este intuito, para que cada vez mais, conforme os dias passam, possamos aninhar Jesus em nossos sentimentos, de uma forma mais consistente, consciente e acolhedora, para que nós também sejamos esses irmãos de Jesus que andam pelas estradas da vida, levando o esclarecimento, o consolo e o amparo, e também o alimento àqueles que necessitam. Então, que estejamos em paz, que estejamos juntos e que a misericórdia nos abençoe, para que possamos tecer algumas considerações a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito.
Então, quando nós lemos bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de espírito ao qual o evangelho se coloca, não é os pobres de espírito dentro da nossa visão vulgar do mundo. É um pouco diferente o que o evangelho nos traz de pobre de espírito. Mas então vamos dissecar essa palavra. Quando ele diz bem-aventurados, o que é o bem? O bem é o contrário do mal. O que encerra o bem? O infinito das virtudes. O infinito de tudo aquilo que é belo, que é perfeito, que é harmônico e que tem a sintonia com o Criador. Que tem esse vínculo, esse laço mais estreito com o Criador. Este é o bem, contrário do mal. O que é o mal? O mal, ele é limitado, porque o mal viceja enquanto a ignorância no sentido de ignorarmos as leis que nos regem, e aí, diante dessas circunstâncias, nós tomamos caminhos, às vezes, errados, caminhos que não nos levam a um estado de espírito mais feliz. Então, o mal, ele é finito, ele perdura enquanto a nossa consciência não desperta. Enquanto a nossa consciência vai aos pouquinhos despertando, este mal também vai se amainando em nós. Ele também vai se enclausurando e as virtudes, que é o bem, elas vão tomando conta do nosso ser. O que é venturados? Ventura. Ventura é o destino, né? A nossa aventura é o destino que a gente toma. Então, bem-aventurados é fazer um bom destino para nós. Esse bom destino, ele vai depender da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. À medida que a nossa consciência está desperta, nós vamos nos esforçar para vencer as más tendências, para que assim possamos fazer um destino melhor, dentro da lei de causa e efeito. Porque nós temos a liberdade de escolha. Essa liberdade permite-nos agir de tal ou qual forma, mas terá uma consequência. Esta consequência será boa ou má, mediante as resoluções que nós tomarmos em direção ao bem ou em detrimento ao mal. Então, envolve todas essas questões. E pobres. O que são os pobres? São as nossas... Vamos fazer de conta assim, na questão material, nossa aqui, do dia a dia, do senso comum. O que é o pobre? É aquele desprovido de algo. Não tem alimento. É um pobre. Não tem eira nem beira, não tem uma casa. É um pobre coitado, é um miserável. Então, pobre é aquele que é desprovido de alguma coisa. E por que nós percebemos que ele é pobre? Ou porque ele pede, ou porque ele anda trajado de uma forma que evidencia isso. E aí nós temos essas circunstâncias como pobre. Mas Jesus, quando ele falou das bem-aventuranças, ele não falava para o homem matéria. Jesus falava para o homem espírito. Jesus falava para o ser imortal. Nós é que éramos limitados e ainda o somos em algumas circunstâncias. Então, ele fez toda essa comparação do bem-aventurados os pobres de espírito, porque pobre é aquele que, devido às contingências da vida, ele demonstra isso. E agora, pobre de espírito no sentido moral, o que vem a ser isso para nós? Pobre de espírito no sentido imortal do espírito. O que é um pobre? É quando nós nos colocamos ou percebemos a ausência de virtudes em nós
e que essa ausência de virtudes intercepta a felicidade, intercepta a paz, que ela não venha até nós, intercepta as coisas boas que poderiam advir e que não vêm, e que nós perguntamos: por que que isso acontece comigo? Então, o pobre em espírito é aquele que percebe as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e começa a trabalhar para fortalecer essas fragilidades e essas vulnerabilidades que nós temos. Essas dificuldades que não nos permitem ter paz, que não nos permite ter um assossegamento, não nos permite ter um sentimento de gratidão pelas circunstâncias da vida, porque nós nunca estamos aonde nós deveríamos estar. Nós sempre nos projetamos para um local aonde não é o nosso espaço ainda, ou não é o momento para usufruirmos. Então, o pobre de espírito é aquele que vê ainda a indigência dos sentimentos, os pensamentos que ainda têm, as concepções da vida em relação às mais variadas circunstâncias e procura devagarinho ir levando dentro de um trilho para que essas concepções, esses pensamentos, esse entendimento da vida em si, em suas diversas nuances, possam devagarinho convergir junto à lei de Deus que está escrita em nossas consciências. E voltamos para nós de novo. Voltamos para dentro de nós novamente. Então, o pobre de espírito é aquele que pode ser pobre, como pode ser uma pessoa de classe média, uma pessoa milionária, bilionária, trilionária e mais o que queira. Todas essas camadas sociais que a sociedade, que o nosso mundo nos mostra nos dias de hoje, nós podemos encontrar em todas essas faixas pessoas felizes, pessoas gratas, como nós também podemos encontrar pessoas ingratas, que se revoltam com tudo, que têm ciúme e inveja do que os outros têm, que tem maledicência, que procura não aceitar as contingências da sua própria vida, sendo que a aventura é o destino, e o destino quem faz somos nós. Então, se nós nos sentimos bem-aventurados, é porque nós já temos esse sentimento de gratidão mediante aquilo que é da nossa vida, do nosso acolhimento e que a misericórdia divina permite que nós ali estejamos e nós vamos aproveitar naquele lugar, naquele dia ou naquelas circunstâncias o que aquilo tem de bom para nos ensinar e qual é o legado que naquele momento ali nós possamos deixar por nossa vez. O que nós podemos fazer? E nós vamos encontrar pessoas que possam estar fazendo isso em todas as camadas sociais da nossa sociedade atual. Em todas as camadas. Porque o bem-aventurados, o pobre de espírito, não é aquele que é pobre, mas é aquele que já se enxerga como um ser em processo de evolução, um processo de regeneração em si mesmo. E ali encontrar a paz interior, a sossegar o seu espírito para que possa usufruir dentro daquele espaço, recebendo o que ele tem a lhe dar, mas também dando o que ele tem de si para que aquele espaço possa se tornar melhor.
um espaço mais acolhedor, um espaço mais tranquilo, um espaço mais harmônico, mais equilibrado. E esta é a função daqueles que se encaminham para esta bem-aventurança, para usufruir dessa aventura, junto à família, no seu local de trabalho, nas suas circunstâncias diárias, aonde cada um foi chamado a florescer, que possa ali produzir os seus frutos. Agora, se fizermos o contrário, ao invés do bem, vamos partir para o lado do mal, nós teremos também dentro dessa sociedade quem jogar as culpas por aquilo que passamos, desde a instância que tem a ver com o nosso juízo, que nós coordenamos, como as instâncias maiores na hierarquia das pessoas nas quais aqui na Terra somos submetidos. Então, nós sempre vamos colocar a culpa em alguém. Se nós não somos gratos por aquilo que a misericórdia permitiu que estivéssemos vivendo. E aí nós não aceitamos a nossa vida. Nós não nos permitimos ser felizes, estarmos em paz. Porque o que é a felicidade se não sentirmos-nos em paz diante das coisas da vida? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as nossas fragilidades, seja na questão da saúde, seja na questão afetiva, seja na questão econômica, seja lá no que for. Se nós estivermos em paz, a resolução dessas fragilidades, elas serão mais fáceis de alcançar. Por quê? Porque nós estamos vinculados a uma força universal que nós ainda não conseguimos mensurar. Mas quando nós vibramos no bem, essas forças estão conosco e nos auxiliarão a superar a provação ou a expiação que nós talvez precisamos por outros momentos, já que nós nos constituímos seres imortais e temos essa certeza. E mesmo que não tivéssemos essa certeza, nós e aqueles que porventura virão a ouvir, que não tenhamos essa certeza da imortalidade da alma, mas nós já temos uma inteligência e nós já estudamos e nós já ouvimos falar, e agora, ultimamente, a arqueologia tem descoberto muitas coisas, e nesses achados arqueológicos, desde épocas muito primitivas, de muitos séculos atrás, até muitos milênios atrás, encontram ossadas aonde ali tinham todos aqueles paramentos. Se eram guerreiros, ali estavam as suas armas. Se eram vaidosos ou vaidosas, estavam as suas joias. Se eram crianças, ali estavam seus brinquedos. Por que povos da antiguidade, ou às vezes nem tanto, enterravam os seus mortos com esses objetos? Porque eles acreditavam que eles iam usar, que eles iam brincar, que eles iam usar as joias, que eles iriam usar esses paramentos aonde se encontrassem vivos. E ali colocavam junto. Então, isso nos demonstra, e é a própria ciência trazendo isso, que desde a ancestralidade nós já tínhamos a ideia de Deus, nós já tínhamos a ideia da imortalidade, dessa continuidade da vida. Por isso iríamos precisar desses paramentos. E na atualidade, isso tudo está vindo à tona, mostrando que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos colocou de forma inata
este sentimento, esta verdade. Mas nós, dentro das coisas e das nossas buscas materiais, nós sempre, e por muitos anos, muitos séculos, muitos milênios, nós negamos a tudo isso. Para quê? Para que pudéssemos ter o motivo de ter guerras pelas posses, para que tivéssemos motivos para termos inveja e ciúme dos outros, para que tivéssemos motivos de nos perguntar e nos revoltar contra a divindade. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele é assim e eu sou assado? Por que eu sou feia e ela é tão bonita? Então, nós sempre, muitas vezes, negamos essas verdades para que nós tivéssemos campo aberto para buscar e fazer a nossa própria desdita. E agora, com as nossas consciências despertas, aonde nós temos os lembretes que são os livros, que nos trazem de uma forma mais detalhada todos esses ensinamentos. Muitas vezes ainda nós procuramos ter motivo por A ou por B e para que venhamos a sustentar a nossa inércia diante da busca das coisas do espírito. Então, dentro deste tema, bem-aventurados os pobres de espírito, como eu já falei, desde épocas remotas, nós temos a ideia da imortalidade. E o que torna essa imortalidade de uma forma mais consciente é a cada dia que acordarmos, sermos gratos por aquele dia. Não vamos pensar, que este ano seja um ano de felicidade. Que este ano passe rápido. Que Deus cure o mundo. Deus dá o remédio e nós temos em abundância o remédio para curar o nosso mundo interior. O nosso mundo interior. Vamos rogar a Deus, interceder pelos nossos irmãos e por nós mesmos, pela nossa família? Sim, vamos fazer isso. E vamos pedir a Deus que realmente o mundo seja curado, mas que nós tenhamos força de sustentar as nossas consciências no caminho reto para que possamos curar o nosso mundo e auxiliarmos na cura dos mundos que não têm ainda à disposição esse manancial de luz, dos quais nós somos já os detentores, os portadores, pelo menos, de alguma réstia desta luz. Que nós possamos, dentro dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nos irmanarmos em espírito e verdade, deixando para trás os somemos, as coisas menores das convivências que nós temos. Pode ser nas famílias, nos grupos espíritas, aonde estivermos. Deixarmos para lá as coisas de menor importância, para que as coisas que realmente tenham importância possam ser por nós melhores compreendidas e refletidas, para que nós venhamos a dar conta da cura desse mundo que nós precisamos curar. Nós precisamos nos curar das concepções que nós temos. Nós fomos criados, nós fomos educados dentro de muitos milênios, dentro de determinados parâmetros de entendimento. Mas quando nós olhamos que é o que é imortal, é o espírito e não é a forma, não é se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou magra, se eu sou gorda, não é isso. Deus nos criou espíritos. E isso é uma concepção que nós precisamos ter.
para que nós não venhamos com as nossas concepções arcaicas rotularmos as pessoas. Porque quando nós rotulamos as pessoas por A, B ou C, automaticamente é uma sentença dentro do nosso destino que nós estamos assinando e que um dia virá uma desventura em relação a isso. Mas nós queremos ser bem-aventurados. Se nós queremos ser os bem-aventurados, nós precisamos entender que o que existe aqui sobre a Terra, dentro das circunstâncias humanas, elas estão aqui e elas acontecem porque, assim, por A ou por B, a misericórdia divina permitiu. E não cabe a nós julgar. Porque à medida que nós apontamos um dedo para alguém, tem 4 dedos apontados para nós. E nós estamos assim construindo o nosso destino e a lei vai ao encontro disso. Porque às vezes nós pensamos, mas eu faço tudo certo. Eu procuro me esforçar, mas às vezes a gente não percebe aquele pensamento dominante que nós temos. O nosso pensamento em relação a determinadas questões dentro da nossa sociedade, raça, cor, gênero e também dentro dos nossos partidos políticos. Nós somos todos irmãos. E cada um é livre para fazer o que quer. E nós não vamos buscar a desventura por causa de situações que os outros estão se comprometendo. Nós vamos orar por eles. Vamos orar por eles para que eles também possam acordar as suas consciências e assumirem os compromissos que lhe competem de uma forma mais venturosa, para que nós também possamos receber essa aventura da sua parte. Este é o nosso papel. E esta é uma forma também de nós mantermos-nos em paz. Porque às vezes o dia da pessoa, ela é estragado porque o seu time de futebol perdeu e os outros começam a zoar, como dizem os jovens. Os outros começam a mandar piada, começam a fazer brincadeiras de mau gosto. E aquilo estraga o dia daquela pessoa por causa de um jogo de futebol do time A, B ou C. Então, vejamos nós as contingências humanas, as nossas convenções das quais nós estamos envolvidos como um peixe no rio, que podem, se nós não estivermos atentos, nos levar a uma desventura e assim ficar longe de nós essa possibilidade de nos sentirmos bem-aventurados. Por quê? Porque os nossos sentimentos não se coadunam com aquilo que seria a bem-aventurança. Porque os nossos pensamentos ainda vibram no mal, vibram no desvalor do ser humano por causa da vestimenta carnal, seja ela da forma que for. Por causa de atitudes que pessoas têm e que muitas vezes a pessoa cometeu aquele ato e não cometeu mais. E nós continuamos no nosso pensamento potencializando essa atitude dela, permitindo que fique mais difícil dela. Se despertou a consciência de ratificar essa situação, e nós, muitas vezes, por pensarmos tanto, vamos agir da mesma forma. Vejamos como o limiar da aventura e da desventura, como ele é tênue, como ele é frágil, e como nós precisamos estar atentos. Se queremos, em nome de Jesus, darmos aqui na terra, como ele nos disse, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, o que haverá de salgar? Então, que não sejamos muito salgados, mas que também não sejamos totalmente sem sal. E quem vai dar esse tom é o despertar da nossa consciência, que está em processo, que está buscando essa evolução, que está buscando esse entendimento.
Então, só para encerrar, que eu acho que o horário já deu, eu não sei se é esse horário, é 30 minutos ou é mais? É 30 minutos. Tem aqui neste capítulo uma... Deixa eu ver qual é o item. No item 11, ele é uma mensagem de Lacordaire. Ele nos diz assim, ó: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos toque os corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor então vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para o vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo tornar-se-á num paraíso terrestre. Né? Então, com esta um fragmento da mensagem de Lacordaire, nós encerramos a nossa exposição da noite de hoje, agradecendo a misericórdia divina por essa sublime oportunidade. Muito obrigada. Agradecidos estamos nós por ter mais uma oportunidade de ouvirmos a nossa irmã trazendo os esclarecimentos, reavivando caminhos para que nós possamos continuar conectados nesse progresso, nessa nossa caminhada, nessa nossa busca. E assim convidamos a nossa irmã para fazer a nossa prece de encerramento, porque nós temos que aproveitar sempre esta continuidade que ela nos oferece, trazendo até nós essas boas energias, esses bons esclarecimentos. E pedimos a ela fazer a prece de encerramento. Obrigado, que assim seja. Então, agradecidos, Pai, pela misericórdia bendita, que Tu estendes sobre nós neste momento, sobre a nossa família, Senhor, aqui na Terra, que o nosso planeta possa, neste momento, receber os eflúvios misericordiosos das mãos de Jesus para acalentar as mães que sofrem as ausências de seus filhos, os pais que choram a ausência de seus pais e também de seus filhos, e a todas as pessoas que neste momento passam por tantas dificuldades, a vida se mostrando como frágil. Que nós, Pai, como humanidade, tenhamos a força e a coragem de te agradecermos mesmo assim pela possibilidade da vida que se esparge, Senhor, por todos os recantos deste planeta, mostrando-nos a fragilidade do corpo, mas a fortaleza do espírito que a tudo supera e que a esperança continua. Somos gratos, Senhor da vida, pela misericórdia bendita, de nesses momentos estarmos irmanados, te agradecendo pelo dom da vida, pelo dom do reencontro conosco mesmo, pelo reencontro, Senhor, com a tua divina luz. Que assim seja.